Oi, pessoal! Vamos continuar nossas aulas sobre o sistema respiratório, certo? Vamos conversar sobre a traqueia nessa aula. A traqueia, então, ela é essa porção aqui que a gente está marcando no nosso sistema respiratório. Ela é, então, um tubo, certo? Em que ela vem da laringe, da continuidade, a laringe, mas que ela vai se ramificar em 2 brônquios, certo? Então, ela ramifica-se em 2 brônquios, certo? Que é... brônquios aqui. Então, essa porção aqui, então, dos brônquios, que ela vai se ramificando, certo? E, histologicamente, do que ela é composta? Ela tem, então, um epitélio respiratório, certo? Que se a gente conseguir se esforçar, a gente vê os cílios desse epitélio. Então, essa porção aqui que parece mais transparente, vamos dizer assim, translúcida, na verdade, que são essa continuidade da membrana plasmática, então, que são os cílios. Lembrando que os cílios, eles ajudam na limpeza, né, varrendo o muco e varrendo outras partículas, também pegando essas outras partículas. E, além disso, nós temos as células caliciformes desse epitélio respiratório, certo? São células que elas não se coram por hematoxilina e eosina, certo? Então, elas são as células caliciformes que produzem muco, que também é importante em um sistema respiratório. Logo após do tecido epitelial, nós vamos ter também um tecido conjuntivo, certo? Essa porção, vamos dizer aqui assim, em que nós vemos algumas fibroblastos, algumas fibras, é então formado pelo tecido conjuntivo. Em algumas porções dessa parte de tecido conjuntivo, nós vamos ter a barreira linfocitária, ou seja, várias células do nosso sistema imune que atuam justamente na defesa do nosso organismo, certo? Então, uma barreira linfocitária. Nós também temos na traqueia diversas glândulas, que são, por exemplo, aqui nós temos uma porção de uma glândula e outra glândula, essas células bem coradas. Essas glândulas produzem uma secreção que ela é serosa, então são glândulas serosas, que produzem um muco que ele é protetor, então, da traqueia, certo? Tanto pela secreção que eles vão liberando, que vão ajudar a escorrer o que tiver entrado, mas também a aprisionar alguma forma de patógeno que esteja tentando invadir, certo? E mais profundamente, nós temos uma outra estrutura que é a cartilagem hialina. A gente conversou na parte da laringe sobre a cartilagem hialina que mantém, então, o tubo aberto, certo? Essa é a principal função da gente ter essa cartilagem, então, endurecida. A gente vê que ela tem essa matriz, lembrando nas nossas aulas de tecido cartilaginoso, certo? E os nossos condrócitos aqui aprisionados nessa matriz bem amorfa, certo? Mas, pessoal, para essa traqueia funcionar certinha, assim, essa cartilagem ela tem um formato específico. A gente disse que a cartilagem da traqueia, ela está em forma de C, certo? Então, tudo isso aqui seria a cartilagem hialina, né? Cartilagem hialina, ela tem essa forma de C, e daí, na porção posterior da traqueia, vamos dizer que a gente colocou aqui em azul, certo? Ela tem uma estrutura que ela é formada por ligamentos elásticos, fibroelásticos, na verdade. Nós temos os ligamentos fibroelásticos e músculo liso, certo? Essas duas estruturas têm funções específicas, certo? Não estão neste local por coincidência, claro. Os ligamentos fibroelásticos, eles vão impedir que tenha uma distensão excessiva dessa traqueia, certo? Então, por exemplo, não vai conseguir passar por essa traqueia alguma coisa muito maior do que a luz desse tubo, certo? Então, impede a excessiva distensão. E o músculo liso,
ele é importante para regular a abertura. Então, as duas funções se complementam, certo? Para manter a cartilagem, mantém então essa luz sempre aberta e os ligamentos e o músculo conseguem controlar como é que vai ser essa abertura, que não vai conseguir ir muito além, mas que tem sim uma flexibilidade. Um exemplo disso, pessoal, é quando nós estamos tossindo, certo? O reflexo da tosse. O que acontece? Quando nós temos esse reflexo da tosse, quando a gente se engasga por algum motivo, a gente vai ter uma contração maior desse músculo liso, certo? Para quê? Assim, a gente vai ter uma velocidade maior do ar que foi expirado para tentar expulsar essas partículas. A gente consegue sentir isso um pouco, né, durante a tosse. A gente sente que a gente faz uma força para contrair esse músculo, fazendo então que o ar consiga passar, sair mais rápido, para ajudar a expulsar a partícula que está incômoda ali na nossa traqueia, certo? Bom, pessoal, e em relação à porção brônquica, depois que a traqueia, então, se divide em brônquios, os brônquios também vão se subdividindo. Como assim? Bom, vamos lá. Imaginando aqui que a gente sempre vai ter o início pela traqueia, certo? Que então se subdivide em 2 brônquios. Então, a partir daqui nós temos os brônquios e cada brônquio entrando num lóbulo, nós temos chamada estrutura de brônquio lobar, tranquilo? Que também vai se subdividir, por exemplo, em bronquíolos. Então, nós vamos ter o bronquíolo terminal, mais perto da porção dos alvéolos, o bronquíolo respiratório, certo? Essa é uma classificação da nossa árvore brônquica. Então, bronquíolo respiratório. Então, para fechar a porção das trocas gasosas, nós temos então os alvéolos. Bom, então, tudo isso constitui a porção da árvore brônquica, certo? Essas divisões, elas têm algumas características entre si, certo? Então, por exemplo, a parte do brônquio e da porção do brônquio lobar, ela tem um epitélio, que ele é um epitélio respiratório, certo? Além de ter tecido conjuntivo, que possui glândulas e linfócitos, essa parte do sistema imune, tecido muscular liso e cartilagem hialina, certo? Tudo isso é característica do brônquio lobar, dos brônquios e também da traqueia, certo? Essas são as características dessas estruturas. Já, pessoal, o bronquíolo, ele vai ter algumas alterações. Ele vai se tornando, então, sem cartilagem, nódulos linfáticos ou glândulas. Mas ele tem uma estrutura muito importante, que são os corpos neuroepiteliais. Por quê? Esses corpos neuroepiteliais, eles vão regular, sentir, se tiver alguma alteração na composição dos gases que estão dentro do pulmão, certo? É um mecanismo de defesa a qualquer alterações desses gases, através desses corpos neuroepiteliais. E a partir do bronquíolo, nós temos a musculatura mais desenvolvida, certo? Tanto, pessoal, que, por exemplo, nas crises asmáticas, né, que nós temos essa contração muscular de bronquíolo que acaba levando às crises de asma, certo? Bom, o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório, eles têm a sua estrutura semelhante à de um bronquíolo, mas eles têm uma diferença, que eles possuem a célula declara, certo? Essa célula, ela vai realizar secreção de proteínas que protegem esses bronquíolos contra os poluentes do ar. Por isso, então, que ela é bem importante. Então, ela atua na proteção através da secreção dessas proteínas, certo? Então, para o ar finalmente chegar aos alvéolos, onde nós temos as trocas gasosas.
Pessoal, nessa subdivisão dos brônquios, bronquíolos, o tecido epitelial que compõe essas estruturas, ele vai se tornando cada vez gradualmente mais fino, certo? Então, primeiro nós vamos ter este tecido epitelial brônquio com células mais colunares, se tornando, então, elas cada vez mais pavimentosas e achatadinhas. Vamos ver um pouco de como os brônquios são vistos histologicamente, né? Então, por um exemplo aqui, nós temos a parte de um bronquíolo, em que nós temos um tecido epitelial. Bem aqui, pessoal, nós temos um nódulo linfático, certo? Que é importante para realizar essa proteção. E então, a subdivisão dos brônquios chegando finalmente aos alvéolos, certo? Se a gente pudesse observar, a gente pode observar esse brônquio numa visão mais aproximada. O que a gente observa? Esse tecido epitelial colunar, certo? Que as células estão bem colunares. Em algumas, nós conseguimos ver os cílios, o tecido conjuntivo que está ao redor. E aqui, pessoal, nós temos também um nódulo linfático, certo? Tudo isso, então, são as características histológicas do nosso brônquio componente na nossa árvore brônquica, certo? Pessoal, na nossa última aula sobre o sistema respiratório, vamos conversar sobre os alvéolos e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!